Olá, tudo bem? Nessa aula, então, nós vamos falar sobre um dos principais momentos da cultura brasileira, que foi a Semana de Arte Moderna. Nesse sentido, nós vamos trabalhar aí com alguns aspectos do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, para entender o contexto de produção, né, que acabou gestando o modernismo, quais eram as principais reivindicações dos modernistas e, principalmente, quais eram os participantes desse movimento. E aí nós vamos compreender também as consequências, né, os desdobramentos dessa Semana de Arte de 1922. O início do século XX no Brasil não é marcado necessariamente por uma literatura de renovação, né? Nós temos aí alguns escritores como Lima Barreto, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, né, o próprio Augusto dos Anjos dentro da poesia, que acaba produzindo uma literatura, né, que já apresenta alguns elementos que darão, né, origem a alguns aspectos, algumas características da literatura modernista, mas ainda é uma literatura muito presa, né, às fórmulas, aos modelos literários do século XIX. E esse período, então, das duas primeiras décadas do século XX, acabou se convencionando aí chamar de pré-modernismo. Só que quando nós pegamos o painel europeu, né, nesse painel europeu, a literatura modernista ela já está se desenvolvendo e ela começa principalmente aí com o quê? Com o movimento que nós chamamos de vanguarda. Nesse período inicial, então, nós temos alguns escritores, alguns artistas plásticos que começam a entrar em contato com essas características literárias do modernismo, com alguns manifestos, com algumas representações desses movimentos de vanguarda, e isso vai entrando gradativamente a partir, né, da década de 1910 aqui no Brasil. Então a gente tem aí inicialmente uma inserção desses elementos sendo introduzidos, né, por alguns artistas no Brasil, mas isso não se configura necessariamente ainda como uma entrada da perspectiva modernista nas artes brasileiras. Eis que então, a partir de 1917, a gente tem um fato que acaba desencadeando essa necessidade de se renovar o painel artístico no Brasil, que é justamente uma exposição feita pela Anita Malfatti, que acaba apresentando determinados elementos que estão ligados aí à estética do expressionismo. Só que essa exposição ela acabou sendo criticada pelo Monteiro Lobato num artigo, né, de jornal. E aí, então, os quadros da Anita Malfatti foram devolvidos, mas o Mário de Andrade, que era um dos grandes intelectuais dessa época, percebeu que a partir desse conflito, né, a literatura, a arte no Brasil precisava justamente de ter um novo caminho, ter um novo rumo. Nesse sentido, então, é a partir dessa exposição da Anita Malfatti que você começa a ter aí alguns intelectuais que vão se agregando, e aí no ano de 1922 acaba se criando a ideia de fazer um movimento no qual haveria uma proposta de renovação desse painel artístico, e esse movimento, então, ele foi feito em fevereiro de 1922, em 3 dias específicos, né? No dia 13, no dia 15 e no dia 17 de fevereiro de 1922, cada um desses dias, né, dedicado a um tipo de arte, a literatura, a música, a pintura, a escultura e assim por diante. E nesse sentido, então, a proposta era apresentar um novo painel artístico, né? Esse evento ele foi realizado no Teatro Municipal de São Paulo. Era uma casa de ópera que foi construída aí no início do século XX, né? Era uma casa de ópera que atendia principalmente a elite paulistana, os barões do café, e esse grupo, então, acabou, nesse momento, apresentando um conjunto de elementos que questionava essa tradição
artística brasileira, e nesse sentido, ao questionar essa tradição, você acaba propondo algo novo, você está propondo uma espécie de renovação. É nesse sentido, então, que nós temos um dos principais elementos que acaba configurando o que vem a ser a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna é, na verdade, uma proposta de um grupo de intelectuais que estão tentando aí fazer um painel de renovação, tornar a cultura brasileira algo mais vital, fazer uma renovação dentro desse contexto cultural brasileiro para se contrapor a uma literatura, a uma arte já cristalizada. Dentro do painel social e cultural, que leva, de certo modo, a algumas consequências do que se tornaria a Semana de Arte Moderna, nós temos que pensar principalmente nessa necessidade que o grupo modernista tem de trabalhar com esse painel, que é esse painel de renovação nas artes, né, na cultura brasileira. Nesse sentido, então, boa parte desses intelectuais, desses artistas, eles acabam, de certo modo, estando aí antenado, né, com o que vem acontecendo na Europa, né, porque você tem aí final do século XIX, início do século XX, principalmente no painel francês, né, o que a gente convencionou chamar aí de Belle Époque, né, é um momento no qual a cultura, a tecnologia, né, todo esse padrão de sofisticação que todo o contexto do cientificismo, do racionalismo do século XIX acabou culminando, né, numa sociedade moderna, numa sociedade urbana, industrializada, e isso era tido então como uma espécie de modelo, né, de algo que, de certo modo, era almejado, né, por outros países, por outras nações, e principalmente do ponto de vista da cultura, da modernidade, isso também acaba sendo visto aí como uma espécie de padrão. No entanto, dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade social e econômica, né, nós somos ainda um país muito agrário. Então, assim, o processo de urbanização, esse processo de industrialização no Brasil, ele começa a se dar de uma forma mais eficiente, né? A partir do quê? A partir dos anos de 1910, 1920, mas é muito rudimentar. Então é muito comum, por exemplo, numa cidade como São Paulo, você observar, por exemplo, uma parte totalmente urbanizada, com bonde, luz elétrica, e isso, de certo modo, se confrontando ainda com cavalos, com carroças, ou com regiões que ainda eram regiões rurais, né? Então esse conflito acaba marcando, de certo modo, os nossos traços aí de modernização. Mas mesmo assim esse grupo acaba almejando, desejando, né, essa transformação, esse processo de modernização, e isso vai entrar também dentro da reflexão de alguns artistas. É justamente parte desses artistas que começam a, de certo modo, a entrar em conflito com as convenções artísticas do passado, que vão pensar aí numa proposta de renovação, e essa proposta de renovação ela vai sendo construída gradativamente. É claro que parte desses artistas já estão antenados com o que vem acontecendo dentro do painel europeu, principalmente alguns começam, né, a buscar essas informações na própria Europa, né? O Oswald de Andrade, por exemplo, depois de uma viagem, ele acaba trazendo uma das cópias do Manifesto Futurista do Tommaso Marinetti e apresentando aí aos seus colegas. O Lazar Segal, ele acaba já no ano de 1903 fazendo uma exposição no qual você já tem uma ruptura com os elementos da arte acadêmica. Victor Brecheret, que é um artista que passa por uma formação aqui no Brasil, ele vai no ano de 1913 para a Europa, passa uma temporada e ele entra em contato com esse expressionismo alemão, e voltando para o Brasil em 1919, ele já começa, né, a trabalhar com a difusão desse movimento, né, que é o movimento expressionista, e a mesma coisa acontece aí com a Anita Malfatti, né, entrando em contato
com o expressionismo alemão, depois de estudar um tempo na Europa, resolve fazer aí uma apresentação das suas obras, dos seus trabalhos no ano de 1917 e acabou recebendo uma crítica feroz do Monteiro Lobato, um artigo chamado Paranoia ou Mistificação. O Mário de Andrade, que foi justamente uma das pessoas que visitou várias vezes, né, essa exposição da Anita Malfatti, chegou a adquirir, né, obras que estavam nessa exposição, acabou então percebendo essa necessidade de fazer uma renovação dentro desse quadro. Romper com o passado, mas romper com o passado de uma forma crítica. E nesse sentido, analisar todo esse painel social, todo esse painel cultural, todo esse painel político e econômico, e a partir daí, com o seu grupo, montar aí um processo de renovação, né? Então são justamente esses intelectuais, num determinado momento, que acabam introduzindo algumas ideias do modernismo europeu e das vanguardas europeias, e isso aí então acaba resultando no que nós convencionamos chamar como Semana de Arte Moderna. Quando nós trabalhamos então com as reivindicações propostas pelo Grupo Modernista de 22, nós temos que pensar que essas reivindicações, elas estão ligadas diretamente a uma oposição a um modelo de arte que vigorava até então. De certo modo, a produção literária que surge no final do século XIX, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e até mesmo a literatura do simbolismo, acaba configurando um tipo de arte que é muito pautada por elementos que são elementos formais muito rígidos, né? Uma linguagem culta, uma linguagem muito sofisticada, determinadas regras, determinados padrões que precisam ser seguidos, principalmente a literatura parnasiana, né? Que trabalha com o conceito de arte pela arte, você tem que seguir os modelos formais de uma forma muito fixa, e isso acaba criando uma espécie de literatura, que é uma literatura voltada para as elites, é uma literatura que acaba atendendo apenas a um grupo, e aí então acaba se criando essa ideia de um academicismo, uma literatura, uma arte, uma cultura que é voltada para poucos. Nesse sentido, então, quando os modernistas acabam se voltando para essa tradição, a ideia é fazer uma contraposição, né? Uma contraposição no sentido de buscar uma linguagem brasileira, né? Uma literatura que tenha uma linguagem popular, uma linguagem coloquial, porque essa literatura ela precisa, por exemplo, falar a língua do povo, precisa atender a um grande número de pessoas, você precisa ter uma liberdade de criação, né, para buscar temas, para buscar novas formas e principalmente incorporar dentro dessa arte, incorporar dentro dessa literatura, não mais esses temas clássicos, esses temas cristalizados, esses temas do passado, mas temas que estejam diretamente alinhados com o momento presente e atenda principalmente à realidade do povo brasileiro. É nesse sentido, então, que quando nós pegamos o modernismo, nós temos que observar que esse modernismo, para fazer essa contraposição, ele conhece muito bem esse passado, ele conhece muito bem essa tradição literária. Nesse sentido, então, os nossos modernistas vão se contrapor a essa tradição, a esse academicismo. Mas, nesse sentido, eles vão fazer uma revisitação do nosso processo histórico e do nosso processo cultural para pensar, por exemplo, como essa tradição cultural ela acabou se cristalizando num determinado momento e como, a partir desse pensamento, eles poderão fazer um processo de revitalização.
É nesse sentido que muitas vezes, né, a literatura, a arte, ela vai trabalhar com o conceito de paródia, o conceito de ironia, e todos esses elementos, num primeiro momento, vão funcionar principalmente como uma arte crítica, uma arte que tem essa necessidade de se romper com esses elementos do passado, mas ao mesmo tempo procurar instaurar algo novo. E é nesse sentido que o movimento modernista, os primeiros modernistas, vão encaminhar parte dessas reivindicações. Nessa fotografia, né, atribuída, né, aos participantes aí do movimento de Semana de Arte Moderna, né, os intelectuais que, de certo modo, se organizaram, né, para fazer esse evento, encontramos aí os principais representantes, né? Como destaque, nós temos Oswald de Andrade, o próprio Graça Aranha, Menor Delpíquia, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, né? Então aqui é uma foto na qual a gente consegue ter um registro da época em que a gente percebe, né, que não aparece, por exemplo, a presença de mulheres, né? Aqui a gente tem que levar em consideração também que esse movimento ele foi também pensado por algumas mulheres, né? A própria Anita Malfatti participou com exposição, a Anita Malfatti também, mas nesse caso aqui esse registro, né, que concentra um núcleo masculino, você consegue visualizar aí os principais idealizadores desse movimento que foi a Semana de Arte Moderna. Nessas duas ilustrações, nós temos aqui os exemplos, né, de como esse movimento ele foi divulgado, né, reproduções de cartazes de divulgação da Semana de Arte Moderna, na qual você já percebe aqui, né, como os elementos de vanguarda já vão entrando, né, dentro do processo de construção, até mesmo da divulgação, né, do próprio evento. Né? Os cartazes foram produzidos pelo Di Cavalcanti, no qual você já nota aí determinados elementos que estão alinhados, né, ao expressionismo, a um certo distorcimento, cores que são cores mais fortes, berrantes, mas que criam um certo contraste, né, rompendo, de certo modo, com um padrão de designer da época. Né? Você tem um espaçamento um pouco maior, uma coisa mais livre, uma vez que as fontes lembram aí um movimento feito pela própria mão, uma coisa mais liberta, né, da fonte tipográfica, e nesse sentido a gente já vai percebendo que a própria divulgação dos cartazes da Semana de Arte Moderna já incorporam as próprias propostas de renovação das tendências ligadas, né, aos ideais do modernismo. No primeiro dia do evento, nós podemos destacar dois elementos, né, que, de certo modo, ganham uma certa relevância, ganham uma certa importância. Né? Uma palestra proferida pelo Graça Aranha sobre o contexto artístico e o Manuel Bandeira, que não pôde comparecer ao evento, ele mandou um poema chamado Sapos, né, no qual nós temos aí uma espécie de crítica à literatura parnasiana. Né? Então, ou seja, é como se a literatura parnasiana, que fica primando pela forma, por palavras rebuscadas, fosse sempre a mesma coisa, né? Como se fosse o coachar, né, de um sapo. E nesse trechinho, então, a gente tem um pouco dessa brincadeira feita pelos modernistas, né? Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, né? A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Né? Então, essa alusão aqui é uma crítica feita ao principal poeta parnasiano, que é o Olavo Bilac, né? Que sempre se vangloriava dentro de uma perspectiva nacionalista, que o pai havia participado, né, da Guerra do Paraguai. E nesse caso, então, esse sapo-boi que sempre vai reproduzindo esse ronco, né? Meu pai foi à guerra, não foi, foi, não foi. Esse não foi, foi, não foi, não foi, foi, não foi, não foi, foi, não foi.
sonoramente, né, lembra aí o coachar, né, de um sapo, né? Então essa repetição, essa coisa insonsa, né, que seria a crítica à linguagem parnasiana. O sapo tanoeiro, né, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado, a métrica, a rima, o rigor formal adotado pelos parnasianos. Né? A utilização de uma arte que prima pela forma, no entanto, o conteúdo acaba sendo praticamente sempre o mesmo, um conteúdo que não tem nenhum processo, né, de renovação dentro do quadro, e nesse sentido a poesia do Bandeira é uma poesia de ataque direto a essa tradição literária do parnasianismo. O segundo dia do evento, né, tem como destaque uma palestra proferida pelo menor Teupíquia e a leitura do poema Ode ao Burguês, de Mário de Andrade, que acaba, né, sendo incorporado depois no seu livro Pauliceia Desvairada. Nesse caso, então, nós teríamos aqui uma reflexão do Mário de Andrade, né, criticando essa ideia da burguesia, mas essa ideia da burguesia, né, o burguês que de certo modo, ele possui, né, essa riqueza, ele tem esse poder aquisitivo, mas esse poder aquisitivo, ele acaba não sendo transformador. Né? É o homem que está ligado, de certo modo, a uma cultura francesa, a uma cultura italiana, uma cultura brasileira, que tem um certo sofisticamento do ponto de vista da aquisição financeira, mas essa aquisição financeira, de certo modo, ela não vai proporcionar uma elevação, de certo modo, cultural. Então, ou seja, é apenas o dinheiro pelo dinheiro, e esse dinheiro, de certo modo, não acaba trazendo um benefício, que seria um benefício de transformação para o contexto cultural. Né? Então, é nesse sentido que parte dessa crítica do Mário de Andrade feita na Ode ao Burguês, vai sistematizar, né, toda uma crítica em relação a essa cultura desse período, que era uma cultura voltada principalmente para esse público, né, uma arte elitista, uma cultura elitista sendo aqui criticada. Por fim, o destaque do último dia do evento acaba sendo uma apresentação, né, do músico, compositor Villa-Lobos, e nesse sentido, então, a Semana de Arte Moderna sistematiza, né, um conjunto de manifestações artísticas, né, que acabam propondo esse processo de renovação. Então, você tem questionamentos relacionados a cultura brasileira, a apresentação de textos literários, exposições de artes plásticas e também a presença da música, né, como uma das propostas de renovação desse painel artístico brasileiro. Após, então, a Semana de Arte Moderna, é preciso, então, consolidar, divulgar essas ideias que foram apresentadas, né? Nesse sentido, os artistas desse período começam, né, a difundir parte das suas obras em algumas revistas, né, as revistas literárias da época, como a Glaxo, uma revista de antropofagia que já surge nesse período da primeira década do ano de 1920, acaba sendo uma das principais difusoras, né, dos ideais modernistas propostos num primeiro momento. É claro que todo esse conjunto de propostas vão sendo trabalhadas aos poucos, né, na produção de suas próprias obras, né, a produção de livros de poesia, na produção de romances, na produção das artes plásticas, e a partir daí as ideias do modernismo começam a se propagar. Nesse sentido, então, o modernismo ele sempre vai trabalhar também com um processo de reinvenção, de reelaboração das suas propostas, para que justamente essas propostas elas não caiam numa espécie de estagnação. É nesse sentido, então, que quando nós pensamos esses desdobramentos do modernismo,
a gente vai ver que na sequência esse modernismo ele vai se dividir por fases. Então nós teríamos um primeiro momento, que é considerado a fase heróica, no qual você vai ter então a proposta de destruir esses valores do passado e trabalhar com a construção, a experimentação de uma linguagem nova, de uma forma artística nova. Então isso seria o primeiro momento, que vai de 1922 até 1930. A partir da segunda fase modernista, a gente já tem uma dinâmica um pouco mais ampla que vai atentar aí para movimentos de produção artística que vão pegar parte da poesia, então nós teríamos a consolidação das propostas modernistas, mas aí do ponto de vista da prosa também você já começa a ter uma prosa de caráter mais social e isso vai dar origem ao que nós chamamos de prosa regionalista, já é um outro momento do modernismo. E a terceira fase, conhecida com a geração de 45, você começa a ter algumas inovações, principalmente do ponto de vista da linguagem. Um dos principais autores é o Guimarães Rosa, mas essas inovações da linguagem feita pelo Guimarães só é possível porque esse primeiro momento modernista acabou instaurando essa necessidade de se trabalhar com uma linguagem coloquial, uma linguagem que atendesse aos interesses da população. É nesse sentido, então, que a gente percebe que a Semana de Arte Moderna ela acaba sendo importante porque ela faz um processo de revitalização do conceito de arte no Brasil. E as suas consequências, as suas causas, elas serão apresentadas, então, em outros momentos, no qual a gente vai perceber aí esse primeiro momento modernista, o segundo momento modernista e o terceiro momento modernista. São fases, né, que se colocam como prolongamento dos ideais apresentados na Semana de Arte Moderna. Bom, para quem quiser dar uma ampliada, né, nas ideias que foram apresentadas anteriormente, ficam essas duas referências. É um documentário feito pela TV Cultura sobre a Semana de Arte Moderna, com o depoimento do Menor Del Pique, que foi um dos participantes do evento. E se alguém quiser ler uma coisa um pouco mais consistente, recomenda-se aqui a História do Modernismo Brasileiro, né, os antecedentes da Semana de Arte Moderna, do Mário da Silva Brito, né, uma das principais obras que trata, né, de como esse movimento modernista surgiu, então acaba sendo uma das referências para se entender de forma um pouco mais ampla o movimento modernista brasileiro. Muito obrigado e até uma próxima.